Hello! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse incrível canal. Quem vos fala é Guilherme Cota, especialista em idiomas, falo 6, já fui para 29 países e nesse vídeo eu vou mostrar para você, vou abrir para você qual foi o modelo de negócios que me tornou rico nessa vida empreendedora. E claro, antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo aqui, justamente porque o YouTube, o algoritmo do YouTube, entende que quando você curte esse vídeo, ele fez sentido para você, ele agregou na sua vida e ele começa a enviar para mais pessoas com o mesmo perfil parecido com o seu. Então nós estamos crescendo esse canal, eu comecei ele ainda esse ano e nós já alcançamos aí mais de 120 mil visualizações junto de todos os vídeos, perfeito? Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você exatamente aquilo que me ajudou a enriquecer, a criar patrimônio, a gerar lucro, a ter equity também, e tudo aquilo que eu fiz de certo e de errado para chegar onde eu estou hoje, com empresas rodando, graças a Deus, no Brasil e fora, enfim, com dezenas e dezenas, centenas de clientes ativos, recorrentes, enfim. O que eu vou falar para você agora é mais ou menos um bate-papo aqui de negócios, justamente para você entender o que o Guilherme, quando começou a empreender há 5 anos atrás, com 20 anos de idade, que abriu o CNPJ, o que aconteceu para eu entrar nesse mercado, nesse mundo, e como que foi desenrolando essa história, tá? Então, primeiramente, eu quero deixar claro para você que a vida empreendedora não é fácil, porém eu entendo que hoje faz total sentido todas as decisões que eu fui tomando, porque elas criaram o Guilherme de hoje. E o Guilherme de hoje ele é um cara muito ousado, muito criativo, independente, gosta da liberdade, mas acima de tudo, ele sabe dos riscos que ele está tomando, que ele está correndo, e ele não tem medo de correr aqueles riscos. E essa é uma principal habilidade que eu vejo e uma principal característica que eu vejo os grandes empresários em comum comigo também. Então, hoje, graças a Deus, eu estou inserido nos maiores mercados, nas maiores redes de network, nas maiores mesas, sou convidado para grandes e grandes eventos, totalmente VIP, sem pagar nada, só pela minha presença, pela minha companhia, pelo meu conhecimento e pela minha história, pelos meus resultados. Então eu posso te afirmar que todos esses empresários que também chegaram lá, que também estão nos mesmos ambientes que eu, nós temos essa característica em comum. Nós sabemos dos riscos que estamos tomando, porém não temos medo de correr esses riscos. Então, agora que eu falei dessa habilidade que veio na minha cabeça nesse momento, por isso que é um bate-papo, eu quero mostrar para você como que foi a minha jornada, o que aconteceu para que eu chegasse nesse modelo de negócios que eu vou compartilhar com você agora. Então vamos lá, em 2017 eu comecei a ensinar inglês de forma online, ao vivo e individual. Eu já estava na faculdade, entrando na faculdade, e eu sabia que eu precisava fazer dinheiro, ter uma nova fonte de renda. Para quem não sabe, eu fiz Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Perfeito? Tem tudo a ver com a minha vida hoje, né? Relações internacionais. Eu faço isso na prática, muito mais para o âmbito privado do que para o âmbito público, porém também já fiz muita coisa com a iniciativa pública também, no sentido de parceria, promovendo coisas, por exemplo, eventos gratuitos para os jovens de Medellín, na Colômbia. Mas enfim, voltando para o assunto aqui. Eu comecei a ensinar inglês, eu comecei a perceber que eu tinha um conhecimento que quase ninguém tinha. Eu tirei um certificado internacional de Cambridge, que é uma universidade no Reino Unido. Aquele certificado me permite ensinar inglês em qualquer lugar do mundo, atestando que eu tenho a didática para isso, tenho um conhecimento para isso. E é óbvio que depois de viajar a 29 países, além do conhecimento teórico, que eu ainda fiz mentoria com poliglotas, estudei sobre a neurociência aplicada aos idiomas, neuromarketing, enfim, uma loucura como que o cérebro funciona no aprendizado. Além de todo esse conteúdo teórico, eu também tenho a vivência, os 29 países, os negócios que eu faço fora, os contratos que eu fecho em dólar, enfim. A questão justamente é essa. Eu comecei a ensinar inglês, e aí eu percebi que as pessoas não sabiam, e eu cheguei em um momento que eu estava com 8, 9 horas de aula por dia. Ou seja, eu não tinha mais tempo hábil na minha vida para ter mais clientes, para ter mais alunos. E aí foi quando eu percebi que para crescer, para expandir, eu precisava de pelo menos mais um professor me ajudando. E aí nesse momento eu entendi que o Guilherme não tinha só a mente de professor, ele tinha a mente de empreendedor. Né? E aí eu contratei essa pessoa, esse meu amigo, que estudava na faculdade comigo também, passei metade dos meus alunos para ele, fiquei com metade do meu tempo livre, e aí com essa metade do meu tempo livre eu consegui ir atrás de novos alunos, ir atrás de novos clientes, pensar em coisas fora da caixa, criar conteúdo, me expor na internet, fazer vendas PAP, eu já fui porta a porta fazendo vendas, portas de comércio, tentando fazer parceria, fui na escola que eu estudava, no ensino fundamental, e adivinhe, tomei um belo de um não. Mas faz parte, né? Eles
tinham visto o Guilherme estudando ali com 14, 13 anos, e do nada o Guilherme empresário voltando ali, e com certeza a cabeça deles não entendeu aquilo muito bem. Mas enfim, voltando. E aí, depois que eu contratei esse professor, eu tive metade do meu tempo livre, e depois eu contratei um segundo professor. E aí eu tive o meu tempo 100% livre das aulas ao vivo. Foi quando eu consegui escalar de fato a empresa. Em 2020 a gente abriu o CNPJ junto com o meu sócio na época. Hoje eu não tenho mais sócio. Naquela época eu tinha. E aí a gente dividiu certinho as funções. O Guilherme ficava responsável por uma parte da empresa, o meu sócio ficava responsável por outra parte da empresa, e dessa forma a gente conseguiu escalar para centenas de alunos, perfeito? Dito isso, cometi alguns erros, tá? Primeiro erro que eu cometi, que praticamente fez a gente quebrar. Nós não tínhamos contrato com os alunos, ou seja, nós não tínhamos contrato com os nossos clientes. E aí todo ano a gente tem duas janelas como é que chama isso? De intervalo, né? Duas janelas de férias nas aulas. São 15 dias no meio do ano, 15 dias no final do ano. Justamente para os alunos darem uma desopilada também, esquecer um pouquinho do inglês, né? Ter aquele momento de viagem com a família, que é nesse momento ali de junho a julho. Então são 15 dias de recesso. Só que, quando voltou esse recesso, os 15 dias terminaram, metade dos alunos não queriam mais fazer as aulas. Porque eles desistiram, porque queriam economizar dinheiro, sabe assim, todos os motivos que levam uma pessoa a desistir. E aí, como metade dos alunos não queria mais, eu não tinha pensado nisso antes, obviamente, e tinha feito já um investimento na empresa, um investimento em tecnologia, um investimento no nosso aplicativo próprio, contando com aquela receita. Só que a receita não viria mais. E aí eu lembro exatamente que eu estava conversando com o meu sócio na época, a gente olhou um pro outro e falou, cara, ferrou. Ou a gente vende, ou a gente fecha a empresa, porque não vai ter nem como pagar os funcionários. E aí naquele momento a gente vestiu uma camiseta de poder, né? E a partir daquele momento a gente focou 100% nas vendas e crescemos o dobro do que a gente tinha antes dos alunos saírem, em questão de 60 dias, se eu não me engano. Colocamos caixa na empresa, demos aquela energizada, e aí a gente conseguiu não só pagar aquele investimento que a gente tinha feito em tecnologia, mas também guardar um dinheiro, enfim, conseguimos arrumar a casa. Então esse foi o primeiro erro dessa minha jornada empreendedora, que foi não colocar o contrato com os alunos. Só que eu falei esse erro justamente para te mostrar o melhor modelo de negócios que me enriqueceu, que foi o modelo da recorrência. Nós tínhamos uns alunos recorrentes, só que nós não tínhamos o contrato para segurar aqueles alunos, perfeito? Segurar de fato profissionalmente falando, né? Então, obviamente que os alunos, se quisessem sair, eles poderiam sair, mas por contrato eles teriam que avisar 30 dias com antecedência. Isso fazia com que nós tivéssemos já uma previsibilidade do nosso churn, ou seja, de quantos alunos sairiam, para que nós tivéssemos a ambição necessária, tivéssemos a meta correta, tivéssemos um alinhamento de expectativa, mas que nós tivéssemos também a mentalidade tranquila de saber que nós estávamos pouco a pouco trazendo o crescimento para a empresa, sem ter que, no desespero, não sabendo se ia fechar a empresa ou não, entende? Isso faz mal para nossa cabeça, faz mal para a mente do palhaço. Então, eu não recomendo e justamente isso foi um erro. Então, o modelo de negócios que fez o Guilherme enriquecer, que me deu projeção para o mundo empreendedor, para o mundo de fato dos 29 países, foi o modelo da recorrência. Porque se eu fecho um aluno hoje, eu não estou comemorando uma venda apenas, eu estou comemorando pelo menos 12 meses de venda. Porque todo mês ele vai continuar com a gente fazendo as aulas. E aí vem mais um ponto aqui que eu quero destacar para você. Você fazer uma venda para uma pessoa é fácil. Agora, você fazer uma venda todos os meses para a mesma pessoa, aí você tem que desenvolver uma nova habilidade, que você desenvolvendo essa nova habilidade, ela vai trazer cada vez mais riqueza para você, que é a habilidade do pós-venda. É a habilidade de superar a expectativa daquilo que você promete na cabeça daquela pessoa. E quando você junta a recorrência no modelo de negócios, quando você associa isso a um pós-venda excelente, ou seja, superando a expectativa, com suporte acompanhado, com de fato algo personalizado que aquele aluno ou aquele cliente sente que é de fato para ele, que ele está sendo muito bem tratado. Quando você junta tudo isso com um terceiro pilar, que é a criação de movimento baseado na sua imagem, você tem um modelo de negócios perfeito que vai te enriquecer de qualquer forma possível. E aí esse terceiro pilar, que é a criação de movimento baseado na sua imagem, na sua autoridade, eu faço isso muito bem no meu Instagram. Então se você não me acompanha ainda, recomendo fortemente, @GuiCota, Gui com 2 Is, Cota com 2 T's. Então eu já liderei um movimento de empresários com mais de 190 empresários ativos e recorrentes. Já fiz eventos em 12 lugares diferentes,
incluindo Croácia, Portugal, Colômbia e 9 capitais brasileiras. E justamente por isso que a minha imagem hoje passa muita autoridade, muita credibilidade, e eu consigo de fato fazer com que os empresários, por exemplo, me sigam numa criação de movimento referente a idiomas, porque eles sabem que o Guilherme junta a teoria com a prática. Porque eu me exponho todos os dias na internet, perfeito? Então isso faz com que o Guilherme consiga juntar esses 3 pilares, a recorrência, o pós-venda e a criação de movimento baseado na minha imagem. Baseado na minha imagem é o primeiro passo, porque você consegue fazer com que a recorrência, depois de 12 meses, renove contigo, te dê previsibilidade, né? O pós-venda, você encante aquele cliente para ele te indicar cada vez mais clientes a um custo de aquisição zero, e você ainda usa a sua imagem para trazer novos negócios, novos empresários e novas parcerias para dentro do seu ecossistema. Show? E aí por que eu digo que é o primeiro passo a sua imagem? Porque uma empresa de verdade valendo equity, aqueles equities bilionários, ela não precisa do seu rosto. Ela fica mais forte com o seu rosto, mas ela não necessariamente precisa sobreviver à base do seu rosto. E é justamente por isso que eu pivotei também a Cota Language Center justamente para isso. Tá? Então, eu espero que eu tenha agregado muito com você, para você nesse bate-papo. Eu mostrei para você um modelo de negócios com recorrência baseado num contrato que fique justo para ambas as partes. E aí, para isso, eu recomendo você contratar um advogado. Caso você queira contratar o meu, é só mandar aqui nos comentários que eu vou conectar vocês dois. Confio 100% nele. Enfim, recorrência com um pós-venda alinhado para você conquistar aquele cliente todos os meses e não só conquistá-lo, mas fazer com que ele indique novos clientes para você. E um terceiro pilar é a criação de movimento baseado na sua imagem, para que a sua imagem te dê autoridade para que não só o seu negócio principal cresça, mas que você consiga também ter negócios satélites para aumentar o seu valor de mercado, aumentar o seu lucro, aumentar o seu faturamento e aumentar também a abrangência da sua marca, né? Porque você sabe que o seu nome chega antes de você em qualquer lugar possível, e é justamente por isso que vale muito a pena você aumentar também esse terceiro pilar. Fechou? Então, ó, já manda esse vídeo para aquele seu amigo empreendedor que também está nessa correria contigo. Se você precisa aprender inglês em menos de um ano focado em negócios e viagens com aulas de conversação, é só clicar no link que está aqui na descrição. Nós estamos no mercado desde 2017 e eu falo 6 idiomas e vou te ajudar a chegar nesse momento, nesse objetivo o mais rápido possível. Perfeito? Me segue no Instagram, @GuiCota, Gui com 2 Is, Cota com 2 T's, e a gente se vê no próximo vídeo.